Se você quer saber aonde é o melhor lugar para investir, agora com todo esse ciclo da Selic que está subindo em 2022, eu vou te mostrar as melhores opções para você investir aí em renda fixa e também contando um pouco com a renda variável, né? E eu vou usar como base R$ 10.000. Claro, você não precisa investir só R$ 10.000. É apenas um parâmetro para que você veja aí, para que fique mais fácil, para simplificar. Então pode ser mais, pode ser menos. O importante é você entender toda a lógica por trás dos investimentos que eu vou te falar. Apesar de eu tratar muito sobre economia internacional aqui nesse canal, é sabido que muitos dos brasileiros ainda investem em opções ruins, né, poupança. E aí acabam perdendo dinheiro na hora de investir. Então esse é apenas um vídeo, um SOS, um assim, não sei como investir, não sei onde investir, então esse é o norte. Vem comigo. E por que as pessoas acabam perdendo dinheiro mesmo na renda fixa? Porque a poupança, por exemplo, paga menos do que a inflação. Então, se o preço das coisas sobe e o seu patrimônio não acompanha, você acaba perdendo dinheiro. E é muito louco, porque ainda a poupança é um dos investimentos mais utilizados pelos brasileiros. Mas o investimento que você nunca vai perder é deixar o like para ajudar com o algoritmo do YouTube. Bom, beleza. Mas, afinal de contas, vamos pelo básico. O que é a taxa de juros e por que a taxa de juros está tão alta? A taxa de juros é um referencial para os bancos. Ou seja, quanto maior a taxa de juros, mais os bancos cobram em empréstimos, então fica mais caro para você tomar um empréstimo e mais eles rentabilizam os investidores. Porque muitos dos investimentos são atrelados a essa taxa básica de juros, por isso se chama básica, que ela é a referência. E a taxa de juros alta é muito ruim. Do ponto de vista macroeconômico, quando um país está com a taxa básica de juros muito alta, é porque tem alguma coisa errada. E hoje o Brasil tem a segunda maior taxa de juros real do mundo, perdendo apenas para a Rússia. É uma sinalização de que algo não está bem na nossa economia. Isso porque a taxa de juros alta tem um efeito péssimo para todos os agentes econômicos. Ela diminui o crescimento da economia, ela aumenta a dívida pública, ela deixa os empréstimos mais caros e leva o país no caminho de um déficit orçamentário. Mas nem todos se dão mal, como afirma o professor Nakano na revista de conjuntura econômica da FGV. Ao se elevar a taxa de juros, os detentores de dívida pública ficam mais ricos. Os bancos também têm seus ativos e suas receitas ampliadas, pois são os grandes detentores de títulos públicos Selic. No Brasil, os bancos estão no melhor dos mundos, já que nem a restrição ao crédito e nem a taxa de juros elevada implicam em prejuízo, como seria de se esperar. Mas pior do que uma taxa de juros alta é uma inflação descontrolada, como a da Argentina e da Venezuela. Então, entre os males, a taxa de juros é o menor. Por isso, o Banco Central eleva para dar uma segurada na inflação. A gente estava com uma inflação descontrolada e ainda vem esse negócio do barril do petróleo subir, aí não tem como, tem que subir a taxa de juros. Mas, que fique claro, se a nossa taxa de câmbio fosse menor, o impacto do barril da alta do barril do petróleo não teria sido tão forte aqui. E aí você pensa, tá, mas o que leva a nossa taxa de câmbio estar num patamar tão alto? Primeiro, o fato do Banco Central ter baixado muito rápido e muito forte a nossa taxa de juros, que durante a pandemia estava em 2%, que é assim, inaceitável. A maioria dos economistas já estavam falando que não tem como o Brasil, da maneira que está, ter uma taxa de 2%, que é uma taxa de país desenvolvido. Então, os investidores tiraram o dinheiro e a taxa de câmbio subiu. Mas claro, se a gente tivesse as reformas estruturais, se a gente tivesse um pilar, um tripé macroeconômico muito mais forte, um cenário fiscal muito melhor, a nossa taxa de câmbio provavelmente estaria muito melhor. Bom, mas vamos ao que interessa. Vamos começar pela nossa queridinha poupança. Bom, a poupança é o pior investimento de todos. Se você deixa dinheiro na poupança, tira imediatamente.
Não faz sentido você ter dinheiro na poupança. Se você deixar, eu vou dar como horizonte 1 ano. Se você deixar na poupança 1 ano, 10 mil reais, ela vai render 617 reais. Use esse número como parâmetro e veja os próximos investimentos. Já uma opção para você investir agora em 2022 e não perder dinheiro é em CDB. Mas se você for investir em CDB, os melhores são de bancos pequenos, porque eles têm uma dificuldade maior em captação de dinheiro, então eles pagam mais pelo teu dinheiro. Como que funciona? Bom, a poupança, 65% de tudo que é investido na poupança tem que ser utilizado em crédito imobiliário. Os outros 45% o banco pode emprestar da maneira que quiser. Já o CDB não. Quando você coloca o seu dinheiro no CDB, o banco pode emprestar da maneira que quiser. Então, os bancos pequenos pagam em torno de 110 a 120% do CDI. E pode ficar tranquilo que todos são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito até 250 mil reais. Então, se o banco quebrar, tem uma garantia até 250 mil reais. Já os bancos grandes pagam algo em torno de 92% do CDI. CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, que é aquela taxa em que os bancos acordam lá entre si. Então, às vezes, um tá precisando de dinheiro e outro tá com superávit diário, né? Porque eles têm que sempre fechar o balanço equilibrado. Então, eles emprestam entre si. Então, 100% do CDI é você ganhar a mesma coisa do que essa taxa que os bancos pagam entre si, que é um pouco mais do que a Selic. Então, um banco pagando 120% da Selic, em 1 ano você vai rentabilizar, mantendo-se, claro, o preço da Selic hoje é 11,75. Em 1 ano você receberia R$ 1.300, investindo 10 mil, o retorno seria R$ 1.300, ou seja, mais que o dobro da poupança. É claro, você tem que tirar os impostos, mas mesmo com os impostos ainda fica muito mais. Se eu não me engano, vai para 1.200 ou 1.100 e pouco. Ainda assim, é muito mais do que a poupança, que é R$ 600. Mas claro, além de você emprestar dinheiro para os bancos, você pode emprestar para o nosso governo. E não importa se você gosta ou não do governo, é sim seguro você emprestar dinheiro para o governo. Pelo menos é o que a gente espera. O tesouro que eu sugiro para você é a Selic, o Tesouro Selic, porque ele não tem risco, ou seja, você pode colocar e tirar ali o dinheiro a hora que bem entender, porque tem um mercado com uma liquidez grande. E o que acontece? Geralmente, se você pega outros títulos, se a taxa de juros variar, você pode acabar perdendo dinheiro se você tirar antes do vencimento do título. No Selic não, você pode tirar, como é um pós-fixado, você pode tirar sempre, que você não vai correr esse risco de perder dinheiro se você sacar antecipadamente. Em 1 ano, investindo no Tesouro Selic, você vai ganhar aí em torno de R$ 1.100. Investindo 10 mil. A tendência é que a Selic suba mais e feche o ano aí entre 13% e 14% ao ano. Se eu fosse investir 10 mil reais, eu ainda deixaria 10% em petróleo, porque assim, se cair o preço da gasolina também, a tendência é que caia. Então você vai ganhar na bomba. Se subir, você vai meio que dar uma... Claro que você gasta muito mais do que isso em gasolina, mas ele vai dar uma compensada das suas perdas na bomba de gasolina. Então é muito importante você ter petróleo na sua carteira e os outros 10% em criptomoedas, que é o melhor investimento aí a longo prazo. Então ficaria dos 10 mil reais, ficaria 8 mil em CDB de bancos pequenos, 1.000 em petróleo, que você pode investir aí pela Avenue, ou você pode investir por outras corretoras americanas, que não é difícil. Se você procurar aí no meu canal, tem vários vídeos explicando como investir numa corretora, usando uma corretora americana, em R$ 1.000 em cripto, que eu uso a Coinext. Se você quiser, tem o link aqui na descrição para você abrir conta na Coinext, mas pode ser a Binance e qualquer outra. Cripto é uma coisa extremamente importante de você ter na carteira. Pode ser que no curto prazo tenha volatilidade, mas a gente sabe que é certo que aí no longo prazo, tanto o Bitcoin quanto o Ethereum
vão se valorizar. O Ether, né, que é a moeda do Ethereum, vão se valorizar. E é isso aí. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!